A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 13, que diz assim: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jesus deu uma ordem para esta viúva. Ele disse para que ela não chorasse. Mas a gente olhando para a situação daquela mulher, irmãos, humanamente falando, ela tinha muitos motivos para chorar. A Bíblia diz que ela era uma mulher viúva e que havia perdido o seu único filho. Estava indo ali para sepultar o seu único filho. Mas quando Jesus encontra ela, encontra aquele cortejo, ele vai diretamente a ela e diz: não chore. Sabe por que Jesus, ele vai diretamente à viúva de Naim e diz para ela não chorar? Porque Jesus já sabia, Rabaramandarai, do resultado daquele milagre que ia acontecer na vida dela. Jesus já sabia qual seria o resultado da vitória e aquela mulher ia receber. O Senhor, ele diz para você: não chores. Eu não sei o que estava lhe preocupando, eu não sei o que estava lhe inquietando, eu não sei o que estava tirando a sua paz, mas o Jesus que disse para a viúva de Naim não chores, é o mesmo Jesus que lhe encontra através dessa palavra e te diz não chores. Tem situações, irmãos, que nos amedrontam. Tem situações que parece que a gente perdeu o controle, mas Deus manda te dizer que você pode ter perdido o controle, mas ele não perdeu. Jesus continua, canta no controle de tudo. Jesus sabia qual seria o resultado da história daquela mulher. Jesus sabia a ressurreição que ele estava prestes a fazer. E ele disse para você: eu já sei o que eu vou fazer na sua vida, por isso eu te digo, não chores. Declare comigo: eu não vou ficar mais me angustiando com essa situação, porque Jesus já resolveu. Aleluia. Eu não vou ficar mais me angustiando com essa situação, porque Jesus já resolveu. Aquela mulher não sabia que no meio do caminho, indo para enterrar o seu filho, ela encontraria o mestre, Rabarai. Ela encontraria o Senhor Jesus, aquele que pode mudar qualquer situação impossível. A situação, humanamente falando, irmãos, era impossível. É como eu falei, era uma situação realmente para se chorar, só aquela mulher sabia a dor que ela estava sentindo. Eu estou conversando com pessoas que só você sabe as dores que você sente. Só você sabe o quanto a sua alma, Rakaiasto, Rabai, tem gemido. Só você sabe o quanto você tem se entristecido diante de circunstâncias contrárias. Diante de problemas que estão lhe acontecendo. Diante de situações contrárias que estão tentando fazer você parar. Tentando fazer você esmurecer, você desistir. Porque imagine, irmãos, a situação daquela mulher. Já não tinha marido, já era viúva, uma situação que já não era boa, que necessitava de ajuda. E agora perde o seu único filho, porque a Bíblia deixa claro que ela só tinha um filho. É claro que aquela mulher estava aos prantos. É claro que a dor que aquela mulher estava sentindo, irmãos, só ela sabia. Mas Jesus, quando ele chega, Rahastarai, naquela situação foi para transformar. Quando Jesus ele chega, parando aquele cortejo ali, parando tudo que estava acontecendo, Ramandará Cantarasto, que estava levando aquela mulher para o cemitério. Ele já estava prestes a fazer um milagre, porque Jesus, irmãos, ele não para a situação de ninguém, ele não diz para você não chores. Ele não chega no cenário de ninguém e não para, mandará o choro de caiarasto. Para ele não resolver o problema. Jesus não mascara o problema, Jesus resolve o problema. Jesus chegou aqui no cenário da viúva de Naim, do seu filho, para mudar. Jesus para aquele cortejo. Jesus toca no esquife, canta e dá uma ordem.
E ele diz: jovem, te mando, levanta-te. Jovem, eu estou te ordenando, rabaracanta. Porque Jesus chegou naquela situação para mudar. Jesus chegou naquela situação para transformar. E é isso que Jesus está dizendo para você. Eu chego na sua situação para transformar. Eu chego na sua situação porque eu não vou deixar ela da forma que está, mas eu vou mudar. Jesus, ele vai até a mãe desse jovem. Ele vai até aquela mulher que estava sofrendo pela morte. Porque ele sabia o que ele estava prestes a fazer. E tem momentos, irmãos, que a gente escuta de Deus: tenha calma, tenha paz. E a gente diz: meu Deus, como é que eu vou ter paz? Como é que eu vou ter calma se a situação está adversa? Se a crise está aqui, o problema está aqui, iracai de rasto. A situação contrária está aqui. Deus está dizendo: tenha paz. Tenha paz, porque eu sou o mesmo Deus que solucionei o problema da viúva de Naim, do filho dela. Tenha paz, porque quando eu chego no cenário é para mudar. Tenha paz, porque quando eu chego no cenário é para transformar. Quando Jesus dá ordem, a Bíblia diz que aquele que estava morto se sentou e começou a falar. Jesus já sabia, irmãos, o resultado daquela tristeza, daquela angústia, daquele medo. Jesus sabia o milagre que ele ia transformar. Jesus está pegando os teus medos, as tuas inseguranças, a sua ansiedade, está transformando em um lindo e grande milagre. Você vai ter testemunho para contar. Todos que viram aquilo acontecendo, irmãos, toda aquela multidão, ficaram maravilhados do que estava acontecendo. Eu estou conversando com pessoas que você vai ficar maravilhada. Que você vai ficar maravilhado com o que Jesus vai fazer. E as pessoas que estão ao seu redor também. Porque aqui, irmãos, não foi somente a mãe do menino que ficou maravilhada, mas foi as multidões. As pessoas que estavam ali, tanto a multidão que estava com Jesus, quanto a multidão que estava com aquela mulher que estava indo sepultar o seu filho. Todos ficaram na Baramandarai impactados com aquela situação, com aquele milagre, com aquela resposta. É por isso que Jesus te trouxe aqui para te falar: não chores. Os problemas que hoje estão te acontecendo, aleluia, não é para você chorar. Aí você pode olhar para mim e dizer: mas irmã, como é que eu não choro? Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Jesus sabe. E Jesus diz para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, o seu milagre vai acontecer. Se você crer, a restauração do seu casamento vai acontecer. Se você crer, a porta de emprego vai se abrir. Se você crer, essas dívidas serão quitadas. Se você crer, a sua saúde vai ser reestabelecida. Se você crer, Deus vai libertar esse filho, essa filha, esse marido, essa esposa, arabaracanta. Deus vai trazer libertação para a sua vida. Não chore. Deirás, turabaracanta. É tempo de se alegrar. É tempo de agradecer. Porque o resultado do teu milagre está próximo. A tua vitória está muito perto de chegar. O menino se levantou, se sentou e Jesus o restituiu para sua mãe. Jesus devolveu o filho da viúva de Naim para ela com vida. E Jesus está dizendo para você: eu estou entrando em situações e causas que, humanamente falando, são impossíveis. Situações e causas que muita gente diz para você: ih, nem tenta. Não, porque eu conheço fulana que não deu certo. Porque eu conheço ciclano que a porta não abriu. Deus está dizendo para você: não ande por aquilo que as pessoas estão falando, Ramandarai. Aquilo que a multidão está lhe dizendo não é aquilo que eu digo para você. Porque geralmente, irmãos, o que Deus vai dizer para nós é loucura. Jesus vai dizer para nós: não chores quando a situação é para chorar. Jesus vai dizer: não se preocupe quando a situação é para se preocupar. Jesus vai dizer: não se inquiete quando a situação é para se inquietar. Mas nós precisamos nos aquietar e saber que Deus é Deus. Nós precisamos nos aquietar e saber que aquele que iniciou a obra na nossa vida, ele vai concluir. Nós precisamos nos aquietar e saber que Jesus, ele não entra em nosso cenário para deixar a situação da forma que está. Não, muito pelo contrário. Quando Jesus entra no nosso cenário, é para operar milagre. Quando Jesus, ele entra em uma situação na minha, na sua história, é para que o nome dele seja glorificado. Humanamente falando, não tinha como o filho daquela mulher ser restaurado a ela.
Mas Jesus veio para fazer o sobrenatural na história dela e assim é na sua vida. Humanamente falando, algumas causas não podem ser solucionadas, algumas curas não podem acontecer, libertações, restaurações. E sua vontade muitas vezes é de desistir. É de olhar e dizer assim, ah não, eu vou sepultar. Ah não, eu não vou mais sonhar, eu vou sepultar esse sonho, esse projeto, eu não quero mais isso. Só que Deus diz para você, antes que você sepulte, Jesus chega. Antes do sepultamento do filho da viúva de Naim, Jesus chegou e ressuscitou. Jesus não permitiu esse menino nem ser enterrado. E Jesus está dizendo, eu não permito que sonhos e projetos que eu entreguei, que eu coloquei no seu coração, que eu mesmo dei a você, e sejam enterrados. Jesus diz para você que hoje ele para esse cortejo. E ele não vai deixar você enterrar os sonhos que ele mesmo colocou aí no seu coração. Ele não vai deixar você enterrar os projetos que ele mesmo te entregou. Mas ele vai restaurar. Mas ele vai restituir e você vai se alegrar. Irmãos, imagine a alegria desta mulher. Imagine como esta mulher ficou neste momento em que Jesus o restituiu, aleluia, para ela. Em que Jesus o restituiu o filho para a mãe, Daracantarasto. Em que Jesus alegrou a viúva de Naim, trazendo a vida do seu filho de volta. Tem coisas, irmãos, que só Jesus faz. Tem causas que só Jesus pode solucionar na nossa vida, porque tem causas que são insolúveis, humanamente falando, né, irmãos? Tem causas que são impossíveis e nós temos que agradecer pelas causas impossíveis. Sabe por quê? Porque as causas impossíveis não são especialidade dos homens. As causas impossíveis são especialidades do nosso Deus. É Ele quem opera. É Ele quem faz o milagre. É Ele quem faz o sobrenatural. Foi Ele quem havia chegado. Naquele cortejo, naquela cidade. E havia parado, aleluia, aquele cortejo. E determinado que aquela mulher não chorasse mais. Declare comigo, eu creio que hoje Jesus determina que eu não vou chorar mais. Eu creio que hoje Jesus determina que eu não vou chorar mais. Jesus disse para aquela mulher, não chores. Jesus determinou que ela não chorasse. Jesus está dizendo para você, pare de derramar lágrimas por situações que eu mesmo já solucionei na sua vida. Pare de derramar lágrimas porque eu já fiz milagre por você. Porque eu já determinei, eu já ordenei, que o seu milagre chegue, tão somente tome posse. Então somente creia, porque assim como o final da história da viúva de Naim foi de milagre, foi de vitória, foi de felicidade, Jesus também está te dando, aleluia, um final de paz, de alegria. É melhor o fim das coisas, irmãos, do que o início delas. Muitas vezes nós pensamos que o início tem que ser o melhor, mas não. O melhor é o final. O melhor na vida desta mulher foi o final. No final da Baramandarai, quando ela pensou que estava indo enterrar o seu filho, Jesus chegou, parou o cortejo e trouxe um recomeço para ela. E é isso que Jesus traz para a sua vida, um recomeço. Para a sua história, declare comigo, eu recebo de Jesus um recomeço para a minha vida. Eu recebo de Jesus um recomeço para a minha vida. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai, pelo recomeço. Ah, Pai, te agradecer pela nossa história, Pai, que não vai terminar assim. A nossa história, meu Deus amado, não vai ficar da forma que está, mas eu creio, Pai, que o Senhor vai mudar, meu Deus amado, a história de cada um que está me ouvindo, como o Senhor mudou a história da viúva de Naim, Pai. O fim da história dela, Aracantaramai, foi de milagre, Iriastro e cai. E eu creio, Pai, Cairabaramandarai, no fim de milagre. Eu creio, Pai, numa resposta. Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor está cessando um choro, um sofrimento, uma angústia, um medo, uma incerteza, como o Senhor cessou na vida da viúva de Naim, Pai. Obrigada, Senhor, pelo milagre que já foi liberado, Racairabaramandarai, através dessa palavra, meu Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma
nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome do teu filho amado Jesus, o Senhor toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que se for para a glória do teu nome, essa cura, esse milagre, essa resposta, esse sobrenatural venha acontecer. Pai, eu te peço que venha ter assinatura, a causa ganha na justiça. Meu Pai, eu te peço também, meu Pai, que o Senhor possa assim trazer a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados. Glorifica o teu nome no nosso meio, traz testemunho para o teu povo contar. Senhor, eu te peço, eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus, Ele diz para você que Ele está mudando a sua situação e Ele está determinando que você não chore mais, porque a sua causa já foi solucionada. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.